Fala galera, beleza? Eu sou o Jefferson e esse aqui é o Barça BR News, o nosso canal de notícias, curiosidades e entretenimento envolvendo esse, que é o maior clube do mundo, o Barcelona Futebol Clube. Galera, perdoa. Primeiramente, quero pedir perdão pela live que não foi feita. Eu prometi fazer a live, mas esses dias estão sendo bem difíceis. Meu filho tem apenas 1 ano e 1 mês e tá adoentado. A gente teve que correr pro hospital no dia da live, fomos pra emergência, noite sem dormir. Aquela coisa de que quem é pai já sabe, tudo dentro da normalidade, apesar de ser cansativo, então não tá dando pra fazer live. Tô gravando vídeo tarde da noite, trabalho, família, criança doente. É aquela história, é a batalha de todo brasileiro, igual a mim. Sei que tem muita gente aí em situação mais árdua do que a minha. Então, tamo junto nessa. Dentro das minhas limitações eu tô aqui. O segundo desânimo é pelo resultado. Barcelona e Inter de Milão, válido pela quarta rodada da fase de grupos da Champions League. Barcelona e Inter de Milão ficaram em 3-3, um empate com sabor de derrota. O Barcelona precisava ganhar da Inter de Milão. Infelizmente não aconteceu, mas estamos aqui. Eu sei que vocês estão tristes, eu tô triste. Perdemos seguidores. Uma galera começou a sair do canal depois do resultado. É compreensível, sei como é que é, apesar de eu agir de meio diferente, mas não podemos cobrar pessoas que estão magoadas aí pela situação do Barcelona. Infelizmente, o Xavi fez escolhas erradas. Eu sei da situação difícil que ele está passando, pois ele tinha um elenco, ele tinha um projeto, ele tinha um plano, uma maneira de jogar, e foi surpreendido pelas contusões que tiveram, pelo excesso de jogadores que entraram no departamento médico. E eu sei. Porém, nessas horas, o que faz a diferença é o poder de adaptação. E o Xavi ele não conseguiu se adaptar à realidade que estava rolando. A Inter de Milão não é um adversário tão à frente desse elenco que o Xavi tem na mão. Infelizmente, o Xavi deu escolhas erradas, não só na escalação, na minha opinião, mas durante toda a partida. Faltou um time na cabeça dele, faltou ele observar o que estava acontecendo. O Xavi veio com a mesma proposta do último jogo, algo que ele viu que não deu certo, principalmente na questão do setor defensivo. Vamos falar porque do meio para frente o Barcelona nessa partida funcionou. Foram 3 gols feitos, 2 do Lewandowski, porém a defesa tomou 3 gols e 3 gols de falhas defensivas, falha dos zagueiros, principalmente do Piqué, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Então o técnico Xavi foi a campo com o seguinte time: Ter Stegen no gol, Sérgio Roberto na lateral direita, Eric Garcia, Piqué na zaga e Marcos Alonso na lateral esquerda. No meio campo tivemos Gavi, Sérgio Busquets e Pedri. No ataque, Dembélé, Lewandowski e Rafinha. E galera, foi o mesmo time que jogou contra a Inter de Milão lá em Milão e não deu certo, e dessa vez foi mais grotesco ainda. Apesar do Barcelona ter começado com uma postura diferente, principalmente ali no ataque, de maneira mais agressiva, um toque de bola um pouco mais rápido, jogadores buscando o jogo. Nós vimos o Rafinha que estava muito bem na partida, arriscando chute de fora da área, brigando, tanto que o primeiro gol do Barcelona foi na raça do Rafinha, graças a ele, que ali teve uma disputa, a bola veio no alto, ele acreditou, foi lá, não deixou a bola sair, encontrou o Sérgio Roberto, que estava se infiltrando na área, e Sérgio Roberto jogou para dentro da pequena área, e gol do Dembélé. E gol do Dembélé. Tudo indicava que o Barcelona iria crescer em jogo, até porque a Inter de Milão não está jogando bem essa temporada. A Inter de Milão não tem um grande poder ofensivo, principalmente sem o Lukaku. Com o Lukaku, sim, beleza, a dupla Lukaku e Lautaro Martínez é uma dupla boa. A Inter de Milão tem jogadores rápidos, sim, porém essa temporada só funcionou contra o Barcelona. É incrível como só funcionou com o Barcelona. Sorte, mérito, pode ter sido mérito da Inter de Milão, mas foi mais, na minha opinião, com todo respeito, demérito do Barcelona, principalmente na leitura do Xavi. Desde a volta da data FIFA,
Na minha percepção, o time estava com muito medo de ir à frente, de brigar lá na frente, de pressionar a saída de bola, de manter o toque de bola rápido ali no ataque, com aquela opressão pós-perda, porque não tinha confiança na defesa. E isso mostrou verdade, a defesa não era confiante. Faltou o técnico-chave ter essa leitura. Nós tínhamos jogadores ali atrás lentos, essa é a realidade. O Eric Garcia não é um zagueiro de velocidade, o Piquet menos ainda, entregou o jogo. Essa é a realidade. O primeiro gol da Inter de Milão foi dele. Além dele deixar o jogador da Inter de Milão em posição legal, não entendeu a movimentação da defesa, que queria deixar o jogador da Inter em posição de impedimento. Ele não prestou atenção, deixou os jogadores ali em posição legal e depois foi lá, ainda deixou a bola passar, galera. Aquela abertura de braço ali grotesca. E eu digo que faltou leitura do técnico-chave porque estava dando indícios. O Piquet, ele estava errando. Numa delas, o Gavi conseguiu recuperar de forma assim, com muita disposição, muita garra. E num outro lance que o Piquet errou, o Marcos Alonso foi lá e consertou. Aí teve esse lance do gol. O técnico-chave não teve uma leitura boa, deixar uma dupla como Eric Garcia e Piquet era lento, com o Sérgio Roberto na lateral direita, pior ainda. O Marcos Alonso também não tem toda essa disposição, na minha opinião era melhor o Alex Baldé. O Xavi poderia ter feito N coisas. O Sérgio Busquets fez um bom primeiro tempo, mas o segundo tempo dele foi horrível. Ele também vacilou, deu passes errados que resultaram no gol adversário, então faltou essa leitura. Sérgio Busquets, por mais que seja um ótimo jogador, roube bem a bola, tem um posicionamento, saída de bola, porém ele também está pesado e tá lento. O Piquet tá muito lento, muito sem noção. O Eric Garcia lento, o Sérgio Roberto nem se fala. Quer dizer, aquela zaga não dava, era para ele ter usado mais. Poderia ter tido N ideias, ele poderia ter tirado o Piquet. Na minha opinião, eu tirava o Piquet, colocava o De Jong, eu deixava o Sérgio Busquets na defesa e mandava o De Jong pro meio de campo. Era ousadia, porque, na minha opinião, ficaria melhor do que o Piquet. O De Jong entrou bem, entrava com o Kessié mesmo no lugar do Sérgio Roberto ali, falava que se você só precisa correr. A tirada do Rafinha foi horrível, ele ter tirado o Rafinha, é esquisito esse pensamento dele. Quando ele tira o Rafinha, é o que passa na minha mente, é o seguinte, o Xavi está acreditando que o esquema tático dele, as opções dele estão certas e o problema é o jogador, coisa que ele não percebeu que não é. No caso, vamos tentar ali imaginar um pouco mais. Talvez ele pensasse que o Dembélé na direita funcionaria melhor do que o Rafinha na direita. E o Rafinha na esquerda, ele achava que o Ansu Fati seria melhor do que o Rafinha. Coisa surreal. Não rola, não dá. Principalmente quando você tem laterais que não tem profundidade. Poderia ter colocado o Ansu Fati? Poderia. Mas era para ter mantido o Rafinha porque a gente precisava de resultado, a gente precisava ali do gol. Colocava o Kessié fazendo um papel ali como um meia-direita, trazia o Marcos Alonso para fazer uma linha de 3 zagueiros ali com Eric Garcia, Busquets, Marcos Alonso. Sim, esse jeito eu faria isso. E bola para frente, meio para frente. E deixava o Kessié ali com mais disposição, o Gavi, pedindo para eles acelerarem na recomposição. Seria com eles na recomposição. E deixava o Ansu Fati, o Lewandowski e o Pedri não tendo responsabilidade de recompor, porque a gente precisava era da vitória. A gente precisava da vitória. O empate mantém a gente vivo, entre aspas, mas dependendo praticamente de um milagre, que é a Inter de Milão não vencer. A Inter de Milão não pode vencer, porque a Inter de Milão vai enfrentar o Bayern de Munique e o Vitória Pilsen, assim como o Barcelona. Se a Inter de Milão ganhar um desses jogos, ela atinge 10 pontos. Se o Barcelona vencer o Bayern de Munique e o Vitória Pilsen, que é coisa difícil, o Barcelona chega aos mesmos 10 pontos da Inter de Milão. E o que acontece? Critério de desempate. O primeiro critério de desempate é confronto direto. E a Inter de Milão ganhou uma e empatou outra. Ou seja, já era, nós precisaríamos de um milagre da Inter de Milão não ganhar nenhum dos dois jogos, nem contra o Bayern, nem contra o Vitória Pilsen. Eu acredito até que o Bayern de Munique abre as pernas para a Inter de Milão para poder eliminar o Barcelona. É o que eu acredito. E nesse futebol que está apresentando, ganhar do Bayern de Munique muito difícil.
Então isso é preocupante, principalmente na questão econômica. O Marcelo Becker fez um vídeo aí falando sobre a situação econômica. Talvez eu faça um resumão aqui pra gente, ou um react, vou pensar, deixa minha cabeça esfriar. Mas essa situação, a situação é difícil. Vamos lá, vamos ir para a Liga Europa. Nem jogar a toalha é ser pessimista, galera, mas claro que a gente tem fé, porém vamos ter que trabalhar de maneira realista. Infelizmente, vai desculpando, foi um jogo que para mim o Xavi errou, ele precisava fazer uma leitura melhor da partida. A defesa entregou, até o Eric Garcia, o gol do Lautaro Martinez foi erro do Eric Garcia. Não tinha uma outra jogada para o Lautaro Martinez se não fosse ali cortar para dentro e chutar, ou cortar para dentro e tocar para alguém. Se ele permitisse o giro do jogador para a esquerda, ele ficaria sem ângulo, sem o que fazer. E o Eric Garcia tomou um drible na matada do Lautaro Martinez. O Lautaro Martinez matou no peito e já driblou o Eric Garcia. Galera, aquilo ali não dá, galera. Não dá. Eu não sou um craque, mas eu digo a vocês, aquilo ali não dá. Infelizmente é isso, galera. Vai desculpando. E vamos ter mais vídeos aí durante a semana. Beleza, galera? Até o próximo. Um abraço. Não desistam do Barça e nem do Barça BR News, beleza? Falou, valeu e tchau.